Que lindeza é essa, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha, do Claudinha Festas, e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro e o outro bolo é de 20 centímetros de diâmetro. A massa desse bolo é massa de chocolate, feita com chocolate 55% cacau. E o recheio é de brigadeiro, tá? Gente, vocês vão ver aí que eu vou tirar o meu bolo da cake board, né? Eu vou tirar o meu bolo da base, vou colocar ali no pratinho, porque a princípio, esse foi o bolo da minha sobrinha, né? A princípio, eu ia fazer aquele bolo aquário que eu já tenho aqui no canal, com as luzes e tal, só que aí eu decidi não fazer. E acabei não preparando a minha cake boards para fazer o guindaste caseiro. Então, como o bolo já tá de um dia pro outro descansando, tá bem firmezinho, então eu consigo fazer isso. Tirei ali, removi o bolo de 15 centímetros de diâmetro, coloquei ali no pratinho e fui ali fazer o furinho da minha base. Eu tô utilizando aí o pega-balão, tá? Daquele do grossinho. Então, fui ali com a faquinha de serra mesmo. Fui fazendo o furinho, colocando caninho, né, para ver se ele, para ele poder entrar bem justinho, tá? Porque eu gosto que ele entra bem justinho. Agora eu vou aquecer, depois que entrou, ó, consegui encaixar ele ali, eu vou aquecer essa pontinha no fogão, gente. Para quem tá fazendo aí pela primeira vez esse guindaste caseiro, cuidado para você, é só a pontinha mesmo, tá? Você não precisa colocar o caninho todo ali no fogo para poder aquecer, não. É só a pontinha do jeitinho que eu tô fazendo aí. Eu vou ali no fogo, queimo, né, a pontinha ali para amolecer esse caninho, ó, e vou apoiando ali na própria cake board, tá vendo aí? Até dar ela vai dar uma sustentaçãozinha ali, né? Feito isso, ó, encaixei ele bem direitinho. Agora eu vou pegar o bolo e vou colocar ali medindo o meio ali do caninho. Geralmente eu gosto de prensar ele já com caninho, porém aqui, gente, eu não consegui. Como eu sozinha eu não consigo fazer nada muito bem, então aí eu coloquei ele tortinho. Eu poderia ter deixado desse jeito, né? Porque eu já tô acostumada aí que minha bailarina ela balança bastante, então eu já tô acostumada a fazer o bolo quando a bailarina balança bastante. Mas aí eu pedi meu filho para poder me ajudar a deixar ali o caninho bem certinho, por isso até que eu gosto de fazer antes, né? E fiz ali mais um furinho para botar o guindaste caseiro ali bem certinho. Para você que é iniciante, é bom o canudinho ficar bem certinho, tá? Ele ainda ficou um pouquinho torto, mas é bom ele tá bem certinho. Então, bati ali o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso. Para você que tem um pouquinho de dificuldade de estar batendo seu chantilly, deixando ele em ponto firme, a gente já tem um videozinho aqui no canal batendo ele tanto na batedeira planetária, aquela antiga, nessa daí na batedeira turbo, e também deixando o ponto poroso desse chantilly na batedeira de mão. Lembrando que o chantilly que eu trabalho aqui é o chantilly da marca Amélia Mix, e tem bastante gente que tem um pouquinho de dificuldade com esse chantilly, porque ele amolece e não sei o que lá. Eu mesmo, gente, já tive bastante dificuldade de bater o chantilly, né? Ainda mais quando tinha aquela fase daquela época de roseta, eu tinha bastante dificuldade de bater esse chantilly, mas aí depois que eu consegui deixar o ponto certo, que é o ponto poroso nesse chantilly, depois eu nunca mais tive problema, tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que é um calorzinho danado que faz aqui, e o meu chantilly ele não derrete, então eu preciso sim deixar ele em ponto poroso, tá? E, gente, pode ficar despreocupado. Você deixa ele batendo ali 10, 15 minutinhos, pode ficar despreocupado que ele não vai dar o ponto manteiga. Ele vai ficar poroso, mas para ele dar o ponto manteiga, ele tem que bater muito, tá bom? Então, eu já tenho esses 3 videozinhos aqui no canal. Vale muito a pena você assistir, você que tem um pouquinho de dificuldade, tá? Então, voltando lá pro bolo, gente, coloquei ele, medi bem certinho o meu caninho de sustentação. Gente, também o caninho de sustentação para bolo de andar. Antes eu
media ele no bolo, né? Colocava ele no bolo, cortava, depois eu colocava o outro, ia lá e cortava. Gente, não dava certo, porque o bolo, vocês podem ver aí, ó, fica um lado mais altinho na hora de prensar ali. Às vezes eu acabo apertando um pouquinho mais a mão de um lado e menos do outro, então ele acaba ficando um pouquinho desnivelado, até porque a gente tira essa diferença toda no chantilly, tá? Então o jeitinho certo é você cortar os seus caninhos todos iguais, tá? Você procura ali o lado mais altinho que tá o seu bolo e você mede por ali, pelo lado que tá mais altinho. Tira o caninho e corta os 3 ou os 4, dependendo aí do tamanho do seu bolo, do tamanho do bolo que vai em cima, né, do diâmetro do bolo que vai em cima. Então você corta todos eles do mesmo tamanho, tá? Então bati o meu chantilly, coloquei ali, né, meu caninho de sustentação, bati o meu chantilly em ponto bem firme, fiz a pré-camada no meu bolo, tanto no de 20 centímetros de diâmetro, quanto no de 15 centímetros de diâmetro. Como eu bato meu chantilly em ponto poroso para pré-camada, né? Então eu já faço a selagem desse chantilly já nos 2 bolos, tá? Tanto no de 20 quanto no de 15. Então eu já aproveito e uso ali que ele tá em ponto poroso para fazer aí minha pré-camada nos 2 bolos. Essa pré-camada, gente, ela é muito importante, tá? Para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar algumas imperfeições, evitar também que o seu bolo dê bastante bolha de ar, né? Não que não dê, tá, gente? Às vezes dá, mas ele evita bastante ter aquelas bolhas de ar, assim, bem grandona, que depois que vai para a mesa do cliente fica feio, ela pode formar um buraquinho ali e acaba ficando feio. Então essa pré-camada ela serve para selar, né, para evitar aí que esse surgimento das bolhas de ar ou das migalhinhas no seu bolo, tá? Agora, gente, ó, bati meu chantilly em ponto bem poroso, bem firme. Agora eu vou hidratar o meu chantilly, tá? Eu hidrato aqui com leite condensado. Você pode sim estar utilizando a água, você pode estar utilizando o leite gelado também, tanto a água quanto o leite. Gente, porém, ele racha, tá? Eu uma seguidora já colocou aqui pra mim que é bom bater com açúcar, né? O chantilly quando você vai hidratar com água ou com leite. Gente, mas eu não utilizo nada. Eu bato o meu chantilly, eu deixo ele em ponto poroso, eu deixo ele em ponto firme e eu só hidrato ele com o leite condensado. Porém, na hora que eu tô batendo ali o meu chantilly, ele tá puro, tá, gente? Ele tá sem leitinho. Ele tá sem pó para glacê real, ele fica em ponto firme, com calorzinho, gente, que faz aqui. Ele fica em ponto firme e ele não derrete, tá? Então, você não precisa tá colocando aí um montão de coisa no seu chantilly para dar estabilidade, para dar estrutura. O que importa é você deixar ele nesse ponto, esse ponto firme. Porém, esse ponto firme, ele não dá para você espatular, ele dá para você trabalhar com bico, mas ele não dá para você usar a textura no seu bolo, espatular o seu bolo, tá? Ele fica cheio de furaquinhos. Então, o que que eu faço? Eu vou e hidrato ele com o leite condensado. Quando a gordura do leite condensado e do chantilly se une, então dificilmente o seu bolo vai rachar, tá? Então, gente, também, né? Tudo depende aí da massa, do recheio, né? Se o seu recheio, a sua massa, ela tem que estar estruturada, o seu recheio, ele tem que estar firme em ponto de recheio. Então, tudo isso, você pode bater o chantilly do jeitinho que eu ensino aqui, você pode hidratar do jeitinho que eu ensino aqui, porém, se sua massa estiver muito fofa, seu recheio estiver muito mole, aí não tem o que fazer. Aí sim o recheio vai vazar, seu bolo vai abrir. Agora, se tiver bem firmezinho, tanto o recheio quanto a massa, né, que eu utilizo aqui, a massa manteigada, eu tô usando aí a de chocolate. A gente também já tem receitinha dessa massa aqui no canal, tá? Tá muito legal. E o ponto do recheio para bolo, a gente também já tem aqui no canal, gente. Tá bem legal esse canal aqui. E para você que chegou até aqui, ainda não é inscrito, né? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. Tá chegando muitas dicas legais por aqui, tá? Então, gente, fiz ali, ó, hidratei o meu chantilly.
colori ali, separei os montinhos que eu ia utilizar e tô colorindo o chantilly, tá? O corante que eu utilizo, gente, é o corante da marca da Mago e o corante da marca da Fab. Gente, é o corante que eu posso colocar sem medo, que eu sei, eu tenho certeza que ele não vai amargar o meu bolo, tá? Tudo também depende da quantidade de chantilly que você coloca. Se eu colocar um quitiquinho de chantilly e um quiticão de um cadão assim de corante, então vai amargar, né? Então tudo tem que ter o ponto certo, tá? Então coloquei aí, ó, o corante azul, né, no meu chantilly já hidratado. Tô usando 3 cores aqui, então quando eu utilizo as 3 cores eu já deixo assim, ó, já separadinho na minha manguinha de confeitar, tá? Então, ó, hidratei também o meu amarelo. O tempozinho aqui tá bem calorzinho, né? Mas esse dia tava um pouquinho de frio. Foi no último domingo, foi bem um friozinho, né? A temperatura baixou legal. E o chantilly, ele tava voltando pro ponto poroso. Então, quando acontece isso, que eu tô colocando ali o corante, né, e tô mexendo e eu vejo que surgiu mais bolinhas, então eu volto com um pouquinho mais de leite condensado e volto a hidratar o meu chantilly, tá? Até ele ficar bem lisinho. Vocês viram aí, voltando um pouquinho o vídeo, vocês viram que eu virei ali a minha espátula e o meu chantilly não caiu. Tá, gente? Precisa também ficar atento, porque o leite condensado, ele precisa ser aos poucos, o corante, ele precisa ser aos poucos, a junção de cores, gente, quando eu falo bastante, é o que eu vou fazer agora, ó. Eu tinha um pouquinho de corante laranja, né? Só que era muito pouco, eu queria que ficasse um pouquinho mais viva a cor, né? Então, ó, vou fazer agora uma junção de cores. Pegando na internet, gente, a gente tem todas a junção de cores, as cores que a gente consegue fazer usando as cores primárias, as cores que a gente tem, tá? Então, coloquei aí, ó, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, e aí eu consigo um laranja um pouquinho mais vivo, até porque o meu corante laranja tinha acabado. Eu faço isso também, gente, para fazer o marrom, que eu não compro marrom, então eu utilizo aí um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, e aí eu consigo deixar um marrom bem bonitão e diversas cores, tá, gente? Só você fazer uma pesquisa na internet, lá no Google, como fazer a cor marrom, como fazer a cor não sei o que aí você vai conseguir achar bem explicadinho, mas essa junção de cores, ela precisa ser colocada aos poucos, tá? Às vezes você quer fazer um azul, um Tiffany, né? Então, você é verde e azul, então é preciso ir colocando aos poucos para não perder o tom, porque se eu colocar muito verde, eu vou perder o tom, se eu colocar muito azul, eu vou perder o tom, tá bom? Gente, então, ó, coloquei na minha manguinha de confeitar sem o bico, agora eu vou selar. Ó, usei, né, a manguinha de confeitar para auxiliar a aplicação, selei a minha primeira cor e agora eu tô vindo aí com a minha segunda cor e também eu vou selar essa segunda cor, utilizando aí a espátula. Gente, vou falar aqui um pouquinho desse bolo, né, agora do que aconteceu com esse bolo, né, eu ia fazer um wave cake nesse bolo. Cheguei a fazer, vou mostrar aí no vídeo, mas não gostei, não deu muito certo, então eu fui ali fazer a espátula. E depois, gente, na hora de eu sobrepor o meu bolo, o que aconteceu, gente? Eu enfiei o dedo no bolo, arrumou aquele buracão, mas eu consegui resolver. Esse foi o aniversário da minha sobrinha, ela completou 19 anos. No final aqui do vídeo eu vou mostrar, gente, o bolo, o topo de bolo pegou fogo, né, porque minha sobrinha comprou umas velas enormes, ela tá lá atrás no espelho tirando foto, vocês estão vendo ela aí no vídeo, né, um pedaço dela aí no vídeo. E o bolo por dentro, a fatia desse bolo como ficou, eu vou mostrar aqui também no final do vídeo, tá? Então fica até o final do vídeo, gente, para você ver que delícia de bolo, que fatia linda que ficou esse bolo. Eu costumo fazer meus bolos com 5 camadas de recheio, 5 camadas de recheio e 6 discos de massa. Porém, esse, gente, como a gente está fazendo aqui para casa, então eu decidi aí fazer esse teste de fazer o bolo com 3 camadas de recheio e o restante da massa, né? 3 camadas de recheio dá 4 discos de massa, se eu não me engano. Então, gente, assiste até o final que vocês vão ver aí a vela pegando fogo, né?
como ficou os docinhos também que eu fiz, né, para o aniversário dela. Depois eu vou trazer um vídeo aqui mostrando como esse aí, ó, é eu fazendo wave cake, gente, que não deu muito certo, até que deu. Olhando pelo vídeo parece que deu, né? Mas pessoalmente ele não tava dando muito certo, aí depois eu decidi tirar e passar a espátula de textura. Eu fui fazendo na minha cabeça, ia ficar legal, mas aí às vezes a gente pensa, nada acontece do jeito que a gente quer, né? Então aí eu decidi não fazer esse wave cake e passar a espátula de textura. Depois eu vou pegar e vou passar a mesma espátula nos dois. Gente, eu fiz aqui os docinhos, né? Eu fiz os docinhos de brigadeiro, aí eu mudei ali os confeitos, gente, foi um sucesso na festa. Fiz também uns copinhos, né, de chocolate, usei ali os recheios que eu tinha em casa e também foi um sucesso. Depois eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, até mesmo para você que quer trabalhar com docinhos gourmet, né, para você que quer ter essa renda extra, gente. Com uma base a gente consegue fazer aí 3, 4, 5 sabores de recheio, ou usando até mesmo uma base e trocando os confeitos, que fica muito bom. Aqui eu fiz o de brigadeiro, eu fiz o de amendoim, eu fiz o de prestígio, eu fiz o de brigadeiro, fiz os dois amores. Então assim, às vezes com uma base, eu utilizei 2 bases de recheio, gente. Eu utilizei o brigadeiro, né, para fazer os doces de chocolate, e o ninho para fazer os outros doces, inclusive o de coco, o de pistache. Depois eu vou trazer esse vídeo para vocês. O de pistache foi um sucesso danado, gente, um sucesso, mas que docinho gostoso, né? Mas então, gente, vamos voltar pro bolo agora, né? Passei aí a espátula no meu bolo, fiz a espiral na parte de cima. É importante, gente, todas as vezes que a gente passar a espátula no bolo, a gente ficar atento, prestar bastante atenção para não bagunçar o que a gente já fez e para não sujar as cores, né? Aí vocês vão ver que eu sujei bastante as cores, era para ser amarelo, ficou um esverdeado, mas também ficou bonito, né? Mas por quê? O que que aconteceu? Por causa do wave cake, né? Porque se eu tivesse passado direto a espátula, as cores ela ia ficar bem certinha. Nesse daí eu vou também misturar as cores para ficar igual, né, gente? O bolo de baixo. Então eu vou estar utilizando ali a mesma espátula, tá? Então, ó, botei também, ó, o vestígio, tá vendo? Eu sempre selo, gente, o meu chantilly quando eu coloco as cores, tá? Para essa cor não subir tanto ou não arriar tanto. Então ali é você que comanda. Eu vou mostrar para vocês agora nessa parte do amarelo. Olha, eu passei a espátula no azul, agora eu tô vindo com amarelo. Porém, eu tenho pouca quantidade de laranja, vocês estão vendo aí? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com a espátula pro bolo. Agora eu vou apertar mais um pouquinho para subir mais esse amarelo, para a quantidade que eu tenho de laranja dar ali no meu bolo, tá? Será que vocês conseguiram entender essa bagunça? Acho que conseguiram, vocês viram? Essa parte amarela, conforme a gente vai passando a espátula, ela vai subindo. Se a gente não passar a espátula, não selar esse chantilly no nosso bolo, o que que vai acontecer? O que tá em cima vai arriar bastante. Então, quando eu não fazia isso também, quando eu não selava essa cor no meu bolo, isso que acontecia, gente. Essa cor, por exemplo, esse amarelo, ele ia todo para baixo, ele arriava todo e eu ficava só com o dedinho de azul. Então, assim, para você que quer trabalhar com esse bolo com 3 cores e não sabe como fazer, faz desse jeitinho. Coloca ali, ó, o chantilly, passa a espátula, ali você consegue ter o controle da medida que você quer, tá? Depois você vem com a outra cor em cima, passa, volta com a espátula de novo, sela ele para depois você vir com a cor de cima. E assim vai, gente, 3 cores, 4 cores, 5 cores, a cor aí que o seu cliente escolher aí, né, como foto inspiração do bolo, tá? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, gente, porém precisa prestar bastante atenção, precisa ter bastante cuidado, tá? Então, feito isso, ó, limpei ali a minha cake board, a de cima eu não vou limpar porque eu vou colocar uma coisinha ali. E olha, gente, o que que aconteceu? Nessa hora, o bolo agarrou ali na mesa e a minha mão, gente, foi direto no bolo, olha isso. Quando eu fui virar de novo, ó, ai, Jesus, pensa numa raiva que dá, gente, quando acontece isso.
Ai, gente, parece que tudo acontece, né? Primeiro foi o Wave Cake, e agora foi o dedo aí dentro do bolo. Falei, meu Deus do céu, mas não precisa se desesperar. Porque como eu ainda tô com a loucinha aqui em cima da pia, então o que que eu fiz? Eu peguei aquela espátula que eu fiz ali, ó. Olha, gente, que buracão, que raiva que dá nessa hora. Eu tava ali ainda na minha pia com a espátula, ó, do bolinho, do segundo bolinho, do outro bolinho ali, ó. E a mesma eu consegui tapar essa imperfeição, tá vendo? Ainda bem, gente, que eu não tinha colocado topo de bolo, que eu não tinha feito finalização nenhuma. Ainda bem que é o bolo da parte de baixo, né? Já aconteceu isso com o bolo todo prontinho quando eu ia entregar pro cliente. Gente, é uma loucura, um corre-corre danado. Mas aqui, graças a Deus, deu para resolver. Peguei ali a espátula, consegui tapar. Agora eu vou ajustando ali, ó, o meu bolo. Tô rodando, gente, o caninho que sobrou ali, ó, do guindaste caseiro. Eu tô rodando ele para baixo, tá? Não enfia ele de uma vez, não. Vai rodando aquele canudinho, tá? Até ele chegar embaixo. Agora eu vou cortar ali a sobrinha, não tá mostrando aí no vídeo, mas eu vou cortar a sobrinha porque ficou muita pontinha do caninho pra cima. Só que olha a benção da minha bailarina, ela balança bastante. Eu não tava conseguindo cortar. Pedi pro meu filho me ajudar, né, me auxiliar ali, segurar pra eu conseguir fazer o corte desse caninho que sobrou, né? E coloquei ali um pouquinho mais de chantilly para poder tapar e colocar o topo de bolo. Como eu disse, né? Aqui em casa, assim, é festa todo mês, né? Todo mês eu vou fazer um bolinho, eu vou ter... Tô mostrando aí pra vocês, gente, que eu faço a areinha com essas rosquinhas aí, tá? Isso daí eu peguei lá da casa da minha irmã. Aí é só passar no triturador e colocar no bolo. Se você não tiver, né, esse triturador, como que eu fazia? Eu colocava num potinho, gente, ou dentro do saquinho e ia batendo ali com o soquete, tá? Ou dentro do saquinho eu ia batendo, ou dentro de um tapoé também, tá? Eu colocava ali dentro, ia com o soquete, ia batendo, que eu consigo fazer com as rosquinhas. Dá pra fazer com biscoito de maisena, rosquinha. Dá pra fazer também, tem gente que faz com farinha láctea. Mas eu faço com essas rosquinhas porque é uma coisa que eu sempre tenho, tá? Então, comecei aí a colocar o meu topo de bolo com bastante calma, com bastante cuidado. É a parte, gente, que eu mais gosto, que eu mais me dedico. O vídeo tá bem acelerado aqui, mas é a parte que eu mais me dedico porque precisa ter harmonia, tá? Eu já tenho um videozinho aqui também no canal, gente, mostrando como que a gente faz o topo de bolo só com a galeria do seu telefone. Você pesquisa ali a imagem no Google, vai com a galeria do seu telefone, monta o seu topo de bolo e depois leva para imprimir na folha A4, papel foto, brilho gloss, tá, gente? Brilho gloss, acho que é gloss, acho que é só gloss, brilho gloss, eu acho. Papel foto A4, gloss, tá, gente? Então, coloquei ali o meu topo de bolo bem bonito. E como eu ia dizendo, né, gente? Olha, gente, que lindeza que ficou, né? Olha isso, gente, ficou muito fofo. Então, como eu ia dizendo, né, gente? A gente tá sempre fazendo uma brincadeirinha aqui. Aqui no quintal mesmo, gente, é só mesmo para não passar em branco. Aí vem a família, a gente comeu aí um churrasquinho. Ficou tudo muito bonitinho, tudo muito legal. Minha sobrinha comprou essa vela, gente, enorme, só porque ela pisca. E na hora de acender o parabéns, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, já tá chegando para vocês, a vela ficou ali encostada naquele coqueirinho, o coqueirinho pegou fogo e foi uma confusão. Vou mostrar aqui para vocês. Esses aí, ó, são os docinhos que a gente fez. O marshmallow, gente, marshmallow com a pontinha de chocolate fica uma delícia, gente, fica muito bom. Vale muito a pena vocês experimentarem. Assim ficou o nosso Peg Monte. Olha que bonitinho, gente, para não passar em branco, né? Porque a gente aqui é bem festeira. O único cantinho que a gente tem é esse aí, né, do quintal da minha tia, mas a gente tá sempre fazendo uma brincadeirinha. Agora eu vou mostrar aí o vídeo dela.
E é isso, gente, o bolo aí por dentro, a fatia do bolo por dentro, vou mostrar aqui que eu consegui dessa vez separar um pedaço, né, para poder mostrar para vocês e comer também, porque eu nunca como, sempre quando eu coloco na minha geladeira some, né, e nunca é nenhum dos dois, né, tem meu marido e meu filho e nunca é nenhum dos dois, mas dessa vez eu consegui aí guardar. Gente, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, essa receitinha a gente já tem aqui no canal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, de novo, gente, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E um beijo grande no coração. Até o próximo vídeo.